Queria trocar uma ideia com vocês sobre alguns assuntos. Então esse vídeo vai ser um vídeo bem misturinha de todos os assuntos meio que se linkam, mas a gente vai falar um pouquinho de cada. Eu quero falar sobre Kindle, sobre leitura, sobre disciplina na leitura e também sobre as minhas leituras no mês de janeiro, né? Que foi um mês de férias, então eu acabei conseguindo ler um pouquinho mais. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre ritmo de leitura. É uma das coisas que mais aparece pra mim de dúvida, de como você consegue ler tanto, como que eu faço pra ler tanto, como que eu torno a leitura um hábito. Então eu queria começar conversando sobre isso. A primeira coisa, você tem que se perguntar o porquê você quer ler mais, ou ler, ou, enfim, colocar isso como hábito na sua vida. Não tem por que você querer ler só porque uma galera fala que a gente tem que ler. Por que que a leitura faz sentido na sua vida? Acho que esse é o primeiro passo pra gente pensar como que vai aderir a esse hábito. Digo isso porque hoje a gente tem várias formas de adquirir conhecimento para além da leitura. Então você tem podcast, vídeo no YouTube, canais, tem vários conteúdos disponíveis pela internet que você pode beber nessas fontes também, tá? Eu gosto muito de ler, mas não gosto desse endeusamento, né? Da mesma forma que tem muita coisa boa publicada, tem muita coisa ruim também, como na internet. Por que você quer começar a ler? Acho que daí a gente já começa a pensar como que você adquire esse hábito. Eu quero começar a ler porque é um hábito que tá nas minhas metas, tem muito conteúdo que eu quero acessar, que quero beber nessa fonte de livro, então tudo bem. Por que que você quer ler rápido? Eu não sei da onde a gente tirou essa meta de produtividade de que a gente tem que ler e tem que ler rápido. O quanto você lê no mês ou a velocidade que você lê não diz nada. Existe livro que eu leio muito demorado, que eu paro, eu volto, deixa eu abrir aqui pra sair. Que eu paro, eu volto, não tô entendendo esse conteúdo, tem leitura que é muito densa para um momento da minha vida, eu falo, putz, agora não vai rolar, deixa aqui de ladinho, depois eu volto. Eu já tive essa questão com os livros, se eu comecei eu não posso parar. Hoje em dia eu acho meu tempo muito precioso pra eu ter essa dinâmica, então se eu comecei e não tá rolando, não tá fluindo, vou fechar. Não tá fluindo, eu paro e deixo de lado, não tenho nenhum problema em relação a isso. Então, acho que essa noia do como que eu leio mais rápido não é um negócio legal, não é uma métrica pra gente ter. Mas se você precisa, assim, Nath, eu preciso ler mais rápido porque eu tô tentando ler uma coisa pro trabalho, pra estudo, como que eu faço? Então, técnicas que eu uso pra minha produtividade quando é uma leitura um pouco mais maçante, um pouco mais densa, mas que eu preciso por conta do trabalho, eu preciso por um estudo específico. Como que eu costumo fazer? Eu peguei um livro aqui pra falar dele depois, mas eu vou mostrar. Eu costumo dividir o número de páginas pelo tempo que eu tenho. Então, esse livro aqui tem 330 páginas. Eu dividiria ele por 30 dias, se fosse um mês. Colocaria post-its ou clipes e aí me policiaria em ler o número de páginas por dia. Às vezes eu me policio muito na leitura, sou um pouco rígida comigo, porque eu perco muito tempo nas redes sociais, às vezes eu fazendo alguma outra coisa que eu poderia estar lendo. Então, eu também meço pela porcentagem no Kindle. Tento ler de 10, 12, 15% por dia. Depende do livro, depende da leitura, mas eu já falo do Kindle já. É assim que eu policio as minhas leituras. Eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Eu normalmente costumo ler um livro de literatura, uma coisa um pouco mais leve, que aí eu leio sem prazo, leio antes de dormir, na hora que eu tô querendo dar aquela baixadinha ali. E costumo ler coisas relacionadas ao estudo. Então, leio um livro sobre técnica de negociação, alguma coisa de marketing jurídico, e uma sobre advocacia mesmo. Então, eu misturo bastante as literaturas, misturo bastante o que eu tô lendo. Não tenho problema com isso, na verdade eu gosto, porque às vezes um livro me cansa um pouquinho e eu falo, queria ler uma coisa mais leve, e aí eu vou pra outro, bebo ali de algumas fontes. Não é um problema pra mim isso. Se for pra você, se conheça, assim, acho que o autoconhecimento é o pai de todo hábito, né? A gente se conhecer e a gente perceber. Acabei de ver, minha blusa tá
suja de alguma coisa, mas enfim. Dito isso, a gente termina essa primeira parte desse vídeo, que é sobre hábitos de leitura, certo? Espero que vocês gostem. Eu vou dividir esse vídeo pra não ficar muito denso, então eu vou fazer essa primeira parte sobre hábitos de leitura e aí eu volto pra falar sobre as minhas leituras de fevereiro e volto pra falar sobre livro físico versus Kindle. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu joinha se você gostou e a gente volta no próximo continuando esse conteúdo. Obrigada, gente!